Olá pessoal, paz e bem, tudo bem com vocês? Vamos fazer esse momento de parada para a gente meditar a liturgia do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também hoje os capuchinhos celebram a festa de São Lourenço de Brindisi, presbítero e doutor da Igreja. Bom, quem foi São Lourenço? Chamado Júlio César Russo, nasceu em Brindisi aos 22 de julho de 1519. Ainda jovem, entrou nos frades menores capuchinhos na província de Veneza. De inteligência pronta e brilhante, aplicou-se ao estudo das ciências sacras, bem como das línguas hebraicas e aramaica. Ordenado sacerdote, dedicou-se com sucesso à pregação, percorrendo toda a Itália e boa parte da Europa. Animado por fervor místico e pela rigidez ascética, colocou toda a sua inteligência e ciência a serviço da ação apostólica. Pregava quase todos os povos da Europa na língua deles e lecionava a escritura em língua hebraica aos próprios hebreus de Roma. Durante a batalha contra os muçulmanos na Hungria, em 1601, entrou cheio de ânimo no conflito, levando aos soldados cristãos a vitória. Teve importantes ofícios em sua ordem. Foi provincial no Vêneto e em outras províncias italianas. Foi geral da ordem. Escreveu numerosas obras exegéticas, teológicas, apologéticas, oratórias, que lhe mereceram o título de doutor da Igreja. Morreu em Belém, perto de Lisboa, onde se tinha dirigido em missão de paz, no dia 22 de julho de 1619. Foi beatificado por Pio VI em 1783 e canonizado por Leão XIII em 1881. Interessante aqui que, pelo menos aqui na biografia de São Lourenço de Brindisi, nasceu em 1519 e morreu em 1619. Se aqui estiver correto, 100 anos de vida. Muito bem, vamos ver as leituras de hoje. Primeira leitura do livro do Êxodo, esses dias estamos vendo, capítulo 11, do versículo 10 ao 12 e depois 14. Naqueles dias, Moisés e Arão realizaram muitos prodígios diante do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem de sua terra. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer o cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru ou cozido em água, mas assado ao fogo, inteiro com cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar devereis queimá-lo ao fogo. Assim devereis comê-lo, com os cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até animais, e infligirei castigo contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor.
que havereis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, vamos ver o Evangelho hoje, Mateus capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Naquele dia, Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem os seus companheiros era permitido comer, mas unicamente os sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, o que meditar, né? O refletir a partir da primeira leitura. Bom, você pode fazer essa leitura algumas vezes, isso ajuda a meditar melhor, né? Não tenha receio, leia uma vez, duas, pare, faça silêncio. Bom, o que trago aqui para ajudar a sua meditação é essa celebração da Páscoa do povo antigo, né? Eu destaco um ponto, né, que fala que quando assim devereis comer o cordeiro com os rins cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas. Ou seja, essa postura de estar dispostos, né, prontos para sair, para partir, para o caminho de se tornarem livres, né? É claro que aqui é um processo longo, assim também na nossa vida, não é verdade? Quando para assumir algo, a gente precisa ser treinado, a gente precisa fortalecer os músculos, né? Espirituais, psicológicos, para que a gente inicie esse processo. Então, e no caso aqui da fé, quem pode nos ajudar é a graça de Deus. Aqui essa primeira leitura é como uma imagem daquilo que viria a ser em Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro, aquele que realmente tira o pecado do mundo. Muito bem, a segunda leitura, o Evangelho, né? O Evangelho, então temos esta imagem, onde que você tem um conjunto de leis que os fariseus, os mestres da lei, né? Tinham como que não poderiam ser rompidas. Então aquele é o principal. Só que são tantas leis que foram criadas e iam sendo criadas que se esqueceu do essencial, que é o ser humano. Então, se pode deixar alguém passar fome porque é sábado? Se pode deixar alguém sofrer porque a lei manda que isso não possa ser rompido? Pois é, por isso que aqui a gente precisa pedir muito discernimento, né? Estamos meio carentes de discernimento ultimamente, né? Então a gente às vezes quer se apegar às leis como a doutrina, como os fariseus, né? Isso é um grande perigo para a gente. É por isso que é preciso pedir a ação de Deus para nos dar sabedoria. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes chega uma pessoa e fala assim, Frei, eu não pude vir à missa, por isso estou vindo aqui confessar. Aí você pergunta, mas por que é que você tá confessando, faltou da missa? Não, porque eu tive que cuidar da minha mãe que estava doente. Veja só a falta de consciência, não é verdade? Ou seja, é a lei pela lei e não consegue perceber o que realmente era necessário fazer, né? Por prática da caridade, da misericórdia. E eu dei esse exemplo, mas tantas outras situações onde que nós temos uma tradição, nós temos uma forma, um convite a viver e surgem situações que nós precisamos realizar a misericórdia imediatamente, né? E aí pode ser que alguém, nossa, ó, você está fazendo o que não é certo.
Pois é, por isso que vamos pedir a Deus para que não venhamos a cair em moralismos, em formalismos, desprezando o ser humano, né? Quem despreza o ser humano vai contra o próprio Deus, né? Ele que assumiu totalmente a nossa condição humana. Muito bem, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que Maria interceda por nós, ela que soube tão bem cumprir a vontade do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com Deus e até mais. Tchau.